Olá. O número de feminicídios até caiu no ano passado em Pernambuco, mas os casos de violência doméstica continuam a crescer e chegaram à média de 120 denúncias por dia. Pernambuco busca apoio federal para recuperar escolas, modernizar o metrô da capital e levar a ferrovia transnordestina até o porto de Suape. Sobre estes e outros temas, nós vamos conversar com a senadora Tereza Leitão, do PT, que é a nossa convidada hoje aqui no Assunto de Estado. Senadora Tereza, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, Silvio. É um prazer conversar sobre nosso Estado. Exatamente. Vamos falar, então, de violência contra a mulher, que foi esse tema que eu mencionei na abertura, senadora. Realmente, como eu disse lá, a violência aumentou. Nós tivemos uns casos, 120 agressões por dia. Apesar do número de feminicídios ter reduzido em 16%, isso ainda é um número muito preocupante. São 6 casos de feminicídio por dia mesmo assim, por mês mesmo assim. E a gente queria saber o que está sendo feito, né, no Estado e também de que maneira o governo federal, por exemplo, pode ajudar, através do Ministério da Justiça, né, para a gente dar para as mulheres pernambucanas e para o Brasil, de modo geral, mais segurança, porque a gente sabe que a maioria delas, inclusive, é vítima do seu próprio companheiro dentro de casa. Esse é um drama muito grande, não é? Porque são crimes de proximidade, terminam sendo crimes de proximidade. A própria violência, o assédio e, ao mesmo tempo, os números que não baixam significativamente, né? Os números do feminicídio baixaram, mas realmente é uma queda muito pequena se você considerar que a violência aumentou, né? Nós estamos reivindicando e conseguimos que a governadora voltasse a abrir as delegacias da mulher em finais de semana, que é o período onde se é notabilizado já. É o período onde ocorrem mais crimes, seja o próprio feminicídio, seja mesmo denúncias de violência doméstica. E, além disto, o governo foi também beneficiado pelo programa da Patrulha Maria da Penha, né? Recebeu novas viaturas do governo federal e o enfrentamento não é fácil, Silvio, porque há uma dificuldade da própria mulher vencer o silêncio, porque é muito vexame, é muita vergonha, além da agressão propriamente dita, não é? Denunciar o pai de seu filho, denunciar uma pessoa que vive com ela, uma pessoa próxima, não é? Mas o estímulo a isto também tem como consequência o aumento do número, e a gente acha que tem que ser assim mesmo. Sim. Porque a gente sabe que tem muita subnotificação, tanto do feminicídio quanto dos casos de violência doméstica. Ficam caladas e talvez esses números reflitam um pouco o fato de que as mulheres finalmente estão tentando romper esse... Exatamente. E romper o silêncio é o primeiro passo. E, ao lado disso, ter toda uma rede protetiva, não é? Uma rede de proteção. A gente tem algumas casas-abrigo, a gente tem centros de referência, mas mesmo assim, com todo um aparato mínimo, que ainda falta muita coisa, é difícil, é uma política que tem que ser constante, né, e articulada entre os municípios, o Estado e a União. O caso das delegacias ficarem fechadas no final de semana ainda é um reflexo, talvez, do sistema que estava implantado para a pandemia, porque não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido, mas muita falta de repasse federal também. A gente sofreu muito nesses últimos anos em Pernambuco por conta de divergência política mesmo, o que é muito ruim para uma gestão, não é? Verdade. Vamos falar da Transnordestina, que é uma ferrovia que é muito importante para toda a região, importante também para Pernambuco, mas parece que o que havia de planejamento de levar essa ferrovia até o porto de Suape, que fica perto de Recife, ao sul de Recife, se não me falha a memória, acabou no governo passado sendo modificado. Então, o desejo de vocês tiveram inclusive uma reunião com a própria governadora, Raquel Liras, a bancada de Pernambuco no Senado teve uma reunião com ela, onde vocês tentaram formar uma frente para conseguir que obras federais importantes no Estado, como é o caso dessa, elas voltem a ser executadas. Qual é o caso específico do Transnordestina? Esse ramal que estava previsto saiu do projeto? Qual foi a razão apresentada? Bolsonaro disse que não tirou do projeto, né? Que quando terminasse tudo, ele faria a Transnordestina. Mas ocorre, Silvio, que o ramal de Suape, portanto, de Pernambuco, ele está mais adiantado. Ele já está em Custódia, uma cidade do sertão. Além de estar mais adiantado, isso significa que vai ter um custo menor,
né? E tem uma capacidade de integração com os outros estados, pela localização de Pernambuco, maior do que o de Pecém. A gente não quer que deixe de fazer o de Pecém, não. O traçado original são os 2 ramais, mas a ordem, né, de execução é que foi distorcida. Então, a gente quer retomar a conclusão do ramal de Pernambuco, que é o ramal que a gente chama de ramal Suape, que leva ao porto de Suape, o maior porto do Nordeste, inclusive, né? Isso não deixa de beneficiar também os outros estados. Não estamos fazendo nenhum processo de disputa com o Ceará, não é isso. A gente quer que o projeto, o traçado original, seja recuperado. Então, estamos ajudando a governadora nesse diálogo, a bancada inteira, não apenas dos senadores, mas também dos deputados federais. Estivemos e queremos mais uma vez estar com tanto o ministro da Casa Civil como o ministro dos Transportes. Tem muita gente envolvida para poder dar certo. E eu acho que vai dar. Você vai de Salgueiro, né? É. De Salgueiro até o Suape, são o quê? Uns 500 quilômetros? Mais ou menos, mais ou menos. Salgueiro é no Sertão Central, mais ou menos isso. É um trecho importante, né? E Pecém, isso que a senhora mencionou, é um porto que fica no Ceará, não é? No Ceará. Isso, exatamente. Tá certo, só para esclarecer os leitores. Vamos falar um pouco, leitores, é o hábito, espectadores. Nós vamos falar do sucateamento do metrô de Recife, metrô do Recife. Temos até aqui um infográfico. Inaugurado em 1985, o sistema precisa de investimentos. Tem 3 linhas, 71 quilômetros de extensão, 37 estações e atende 400 mil passageiros por dia. Essa importante informação que ele foi inaugurado em 1985. Ou seja, bem antigo. É bem antigo, um metrô de quase 40 anos e por isso mesmo ele precisa de muitos investimentos. A senhora defende que tipo de solução para o metrô do Recife, que atualmente ele é administrado pela CBTU, né, que é uma federal, Companhia Brasileira de Transporte Urbano. Que mudança a senhora defende para esse modelo de gestão do metrô de Recife? Estadualizar, privatizar? Não, privatizar de forma nenhuma. Todas as experiências de privatização do serviço público de modo geral, né, e de serviços que prestam um atendimento direto à população não tem logrado êxito, Silvio, né? O primeiro impacto vai ser no preço das passagens, temos certeza disso. O metrô está sucateado, realmente, isso não resta a menor dúvida, né? Inclusive, oferecendo perigo para a vida das pessoas, né? Porque faltam alguns elementos nos trens. Às vezes um trem substitui o outro, tira um material de um trem e bota no outro, tira uma peça. É o que eles chamam de canibalizando, né? Já estão canibalizando. Pronto, exatamente. Um dia desse eu estava dando uma entrevista e me faltou essa palavra. Mas a palavra é essa mesmo, vai retaliando, né? Tira dali, bota para cá para poder ter trem andando, né? Tem uma capacidade muito maior. Se estivesse realmente operando, né, com a excelência que deveria operar, inclusive não só atendendo mais passageiros, como tendo uma extensão maior. Né, sim, uma extensão sim. maior. Ele não cresceu muito nesses 40 anos. Verdade, né, muito pouco. Né, e é a população trabalhadora. É a população trabalhadora que precisa de utilizar o metrô. Ele atende uma linha muito, assim, específica, não é uma coisa expandida, né, para o Grande Recife, para a área metropolitana. Há um movimento muito forte, né, dos empregados do metrô, do movimento sindical. Durante a campanha, isso passou despercebido, né? Nenhuma das candidaturas assumiu, né, que iria estadualizar, embora tenha aporte também do governo estadual, porque a gente opera também em consórcio metropolitano de transportes, mas também não vejo que seja uma boa solução. O Estado não comportaria. É um aporte do governo federal mesmo, não é? Uma melhoria na situação física, no material, não é? E uma valorização também dos profissionais, dos servidores do metrô. Né? Eu não sou especialista na área de transporte, mas pelo que eu sei
todo o sistema de metrô no mundo inteiro ele é realmente deficitário. Você precisa de entrar com dinheiro, porque senão a passagem ficaria muito cara e ninguém ia andar de metrô. E a manutenção também. Tem que ser uma manutenção constante. E, por outro lado, também, os operadores, os funcionários têm que ter um nível de especialização também, né? Então, é um conjunto de coisas, né, que a gente defende e espera que agora a gente possa sonhar com um metrô melhor. Vamos falar um pouco agora de educação, senadora Tereza. Bom, a paralisação em muitas obras federais, ela impactou também a construção de creches e escolas públicas no estado. 4.000 obras, Silvio, paradas. 4.000 obras paradas inacabadas. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Como é que está o problema no estado, então, nessa questão, principalmente e especificamente das obras que foram paralisadas para ampliar e reparar a rede pública de ensino? Nós temos obras de infraestrutura, principalmente estradas, e agora a Lula vai relançar, já relançou, né, o programa de cisternas, que também estava parado para a nossa região do Nordeste, para a nossa região do semiárido. É um programa fundamental, né? Mas dentre essas obras paradas, tem muita creche. Por quê? Creche é obrigação do município. Os municípios conveniaram, ainda no governo Dilma, no programa chamado Brasil Carinhoso, que era o programa de construção de creches num padrão de primeiro mundo, e muitas foram construídas assim, um programa, inclusive, intersetorializado, com saúde e com assistência social, e esse programa desapareceu, e as creches, a prefeitura dava o terreno, o governo federal construía o prédio, né? Então, são essas situações, além de escolas também, de ensino fundamental, escolas técnicas, que você já atinge um ensino médio, né? E os cortes orçamentários que foram feitos. Eu recebi já muitos prefeitos do meu estado, aqui no gabinete. Quando você abre a planilha, obras inacabadas. Tudo inclusive, parado. É bom que a gente alerte que o governo lançou o programa Mãos à Obra, que é o programa, né, para retomar e concluir essas obras inacabadas, e os municípios devem se inscrever até o dia 10 de abril. Sim, importante essa né? lembrança. Sim. E vai seguir a ordem de inscrição. Mas não tem prioridade A, B ou C de governo, que é da base de município, não. É pelo número da senha, ordem, né? Entra e aí faz-se todo o estudo técnico, um estudo, inclusive, onde parou, o que é que falta. A gente tem obras com 60% concluídas, mas os municípios, vocês sabem, são muito, maioria pobre. Não tem recurso, realmente. Não tem recurso. A maioria vive do FPM, para pagar folha, para fazer investimento, para fazer manutenção, né? E nunca dá. Então, né? Nunca dá. É um programa que pode ter um alcance muito bom, pode ajudar muitos municípios. E lá em Pernambuco, no nosso estado, eu tenho certeza que a maior parte está voltada para isso. Eu peguei a planilha do MEC, realmente a grande maioria, quadras também escolares, tem gente precisando concluir suas quadras. Isso vai dar um suporte muito importante para a área da educação. A gente sabe que a obra mais cara, a obra pública mais cara sempre é a obra que não acaba, né? Que não termina, Exatamente. Que não é entregue para a sociedade. Exatamente. Né? Teve o fator pandemia, a gente reconhece que teve. Muitas firmas faliram, mas já houve tempo para uma recontratação, né? Uma renovação de convênios que os prefeitos se apressaram em fazer para tentar esse auxílio que veio. E veio valendo o erro. Isso é muito bom. Outro assunto de educação que a gente conversa com a senhora agora já vamos sair das criancinhas e vamos para os mais adultos, ensino superior. A gente sabe que as universidades brasileiras têm convivido nos últimos anos com muitos cortes, às vezes drásticos, nos seus orçamentos. Né? A senhora participou, inclusive, do governo de transição, na equipe de educação, e uma das conclusões que foram apresentadas ao então presidente eleito Lula era justamente que as verbas federais sofreram, as verbas para as universidades federais, os institutos federais sofreram drásticos cortes que precisavam ser reparados já para o orçamento desse ano. A gente tem até aqui um infográfico que a gente vai mostrar para os espectadores, mostrando, apenas para se ter uma ideia,
o custo as verbas de investimento no orçamento da União. Em 2010, elas receberam 4,2 bilhões de reais. E para 2023, esse ano que está corrente aqui, o orçamento, a expectativa era de 525 milhões de reais, ou seja, um oitavo praticamente. É muito pouco investimento para as universidades e institutos federais, porque a gente sabe que elas são celeiros de conhecimento, de experiências. Como é que fica essa situação? O que está sendo feito agora para reparar e oferecer para as universidades do Brasil melhores condições de funcionamento? Na aprovação do orçamento, a gente conseguiu, já com Lula eleito, né, a gente conseguiu ampliar um pouco o orçamento da educação. Não na medida do necessário, mas ampliou no debate na Câmara de Deputados, no Senado, ainda na legislatura passada, né, entre outubro e dezembro. Isso foi muito bom, né, como também aquela PEC da transição. Sim. Né, aquilo foi uma coisa inédita no Brasil. O presidente ainda não tinha assumido e conseguiu mobilizar o Congresso Nacional para recuperar o programa Bolsa Família. E nesse Bolsa Família tem um aporte para os meninos se manterem na escola. Os meninos e os jovens, porque vai até, né, a adolescência. Começa com 150 e os maiorzinhos têm R$50, né, de aporte para se manter na escola. Então, isso ajuda até a universidade também, né? Então, teve esse aporte e no orçamento que vai caber a Lula, porque Lula vai executar o orçamento que foi negociado no passado. Claro que a gente pode fazer emendas, né? Pode fazer remanejamentos orçamentários, pode tirar de um lugar, botar de outro, pode fazer algumas ampliações e isso a gente está fazendo para anunciar todos esses programas que estão sendo anunciados. Mas a universidade tem coisa parada. O caso da Universidade Rural, por exemplo, tem uma expansão no Cabo de Santo Agostinho, que é uma cidade da região metropolitana. É onde, né? Inclusive, fica o Porto de Suape, Exatamente. Né? E tem diálogo com o Porto de Suape, porque é uma área politécnica. Sim, São sim. várias engenharias, 5 áreas de engenharia que vão funcionar lá para recepcionar 30 mil alunos. Exatamente. Aqui, só temos 3 mil no momento. É a mão de obra que Exatamente. A região precisa, né? No momento só temos 3 mil funcionando em um prédio alugado. A obra está faltando 70 milhões, né? Então, todo o dinheiro que as universidades conseguiram no ano passado foi para custeio. E ele ainda cortou verba de custeio, né? Então, é necessário, sim, mais investimentos para a gente concluir o processo de interiorização das universidades, que foi iniciado, depois suspenso, porque é como você disse, Silvio, a universidade produz conhecimento. A universidade produz ciência, novas tecnologias, é um campo de pesquisa muito rico. Nesse mundo complexo que a gente está vivendo, a gente tem que estar constantemente analisando, estudando, para defender a vida, né? E as universidades têm um papel fundamental nisso. Verdade, verdade. Senadora, a senhora também esteve com a secretária de Educação de Pernambuco, a senhora levou 2 pleitos importantes para ela, bem ligados diretamente à realidade da educação do seu estado. A questão dos concursados aprovados, né? E também a questão, e que ainda não foram convocados para tomar posse, apesar de já aprovados, o concurso foi homologado, tudo certinho, e a questão dos chamados herdeiros do Fundef. Então, eu queria que a senhora comentasse para a gente um pouco como é que está o andamento desses 2 pleitos e explicasse para os espectadores o que são os chamados herdeiros do Fundef. Explico bem direitinho. O concurso foi feito ano passado, homologado ainda no governo passado, né? Foi um concurso amplo para professor, para analista, para assistente educacional. Os professores devem ser os primeiros a ser convocados. Foi feito um cronograma de convocação, que começa em maio, né? Deve se estender, porque tem os prazos, né? O concursado é chamado, mas ele tem até 60 dias para se apresentar, né? Depois que todos, são 3 mil e poucos, forem chamados e, porventura, as vagas não forem todas ocupadas, a gente tem um cadastro de reserva, né, já assegurado. Está previsto, né? Está previsto o cadastro pelo edital do concurso e eu acho que a gente tem vaga, Silvio, para chamar todo esse cadastro de reserva. Porque nós temos 3 mil e poucos aprovados, mas temos
contratos temporários, né, por tempo determinado, cerca de 18 a 19 mil. Então, esse concurso não vai suprir. Em quase todos os estados isso acontece. Acontece, mas tem ainda a necessidade de apresentar o resultado dos analistas educacionais. Esse está mais atrasado do que o dos professores. Então, o concurso é uma coisa muito boa, eu defendo que o ingresso seja por concurso, mas ele não pode ser apenas um sonho, né? Ele tem que se tornar realidade claro, na vida dos aprovados. Então, os analistas estão aí reivindicando, e eu também, junto à secretaria, para que o processo em relação ao concurso deles e dos assistentes educacionais seja concluído. O que são herdeiros do Fundef, dos precatórios do Fundef. Né? Que o Fundef, só para explicar para as pessoas, é um fundo que antecedeu o Fundeb. O Fundeb, né? Exatamente. É um fundo de manutenção e desenvolvimento à época do ensino fundamental. O Fundeb pega toda a educação básica. E houve, na época, ainda, creio que de Fernando Henrique, um período de que o aporte e a determinação da União foi menor do que o que a lei previa. E vários governadores entraram com ação direta de inconstitucionalidade. Você sabe que isso leva tempo. E levou tanto tempo que gerou precatório. E tanto tempo que vão ser os herdeiros que vão receber, né? Gerou precatório para aquele período de vigência do Fundef. Qual é o problema? Quem está na folha, o governo Bolsonaro dividiu esse precatório em 3 parcelas. Nós recebemos em agosto do ano passado 60%. Né? Faltam ainda 40%. Aliás, recebemos 40%. Faltam 60% que vão ser divididos em 2 parcelas. Então, quem estava na folha, seja ativo ou aposentado, recebeu com toda tranquilidade. Eu mesmo recebi, eu sou aposentada do Estado, né? A gente recebeu em agosto. Quem não tinha comprovação de vínculo, porque antigamente os contratos não eram com esse rigor que são hoje, eram pagos por empenho, hoje os contratos estão na folha, né? Então teve que comprovar e muitos ainda não conseguiram comprovar e também não conseguiram receber. E os herdeiros são os filhos de professores e professoras que tiveram exercício naquela época do Fundef e hoje já faleceram, né? Então, esses têm que apresentar alvará judicial e o processo está muito lento, muito lento. Não é que nenhum herdeiro tenha recebido, recebeu, mas é uma minoria. Então, eu sugeri, inclusive, à secretária que fizesse um atendimento presencial, porque hoje em dia tudo é online, né? Online, verdade. Tudo é online, mas graças a Deus a máquina não responde por tudo, né, Silvio? Ainda não, mas precisa da gente, né, pessoalmente. Eu sugeri, por quê? Porque é mais complicado. É mais complexo, tem que apresentar um alvará judicial, está certo, não está certo, aí vai para o computador, passa 2, 3, 4 dias para responder, não, está errado, tem que fazer outro. Isso no tete a tete se resolve mais rapidamente, né? Não sei se ela vai atender a minha solicitação, né? A minha sugestão, mas nós estamos acompanhando de perto, né? Alguns herdeiros, inclusive, moram em outro estado, né? Então precisaria, muito complicado. Eu acho que não tem nem 10% dos herdeiros que receberam os precatórios. Situação. O último assunto do nosso programa é um assunto do avanço do mar e também dos ataques de tubarão. Quer dizer, Pernambuco tem uma parte importante, expressiva da economia dele, que depende do turismo, e além de todos os inconvenientes e os problemas que o avanço do mar traz para os moradores, também é uma coisa que atrapalha muito no turismo. O que está sendo feito? A gente sabe dessa história de Recife, por exemplo, já há décadas que convive com isso, mas outras áreas, até a belíssima ilha de Itamaracá também está passando por esse problema. Nós temos alguns 2 minutos ainda de programa, senadora. O que a gente está fazendo em relação a isso em Pernambuco para enfrentar esse avanço do mar, que a gente sabe que é das mudanças climáticas em boa parte, né? Das mudanças climáticas e da falta de cuidado com o meio ambiente. Então, isso muda a rota do mar. Itamaracá, que você citou, tem um casa de veraneio lá, mudou totalmente a face da praia. Enquanto alguns setores foram aterrados, outros o mar avançou. Então, tem que ter um controle.
tem que ter um controle, porque Olinda, por exemplo, tem parte de praias que não existe, tem casas que foram totalmente derrubadas, né, pelo mar. A faixa de areia, a engorda que é feita em Jaboatão foi feita engorda, em Paulista está sendo feita engorda, é uma solução, mas é uma solução bem artificial, por sinal, né, que precisa ser muito bem estudada, né, muito bem estudada para dar resultados. E a especulação imobiliária, as construções irregulares, é um conjunto, né, de coisas que faz com que a natureza reclame. A Bolsa do Mar também é reclamação da natureza. Claro que é. Né? E os ataques de tubarão que voltaram de uma maneira terrível agora, porque foram sucessivos, né? Foram sucessivos. Ataque de tubarão em Pernambuco existe desde o século passado, né? Mas eu acho que a gente chega perto de 100 ataques de tubarão. Jaboatão, a Praia de Piedade, é muito sinalizada, porque é uma praia turística, né? Sim. Mas as pessoas se arriscam, né? E a outra praia, que foi em Olinda, não tinha sinalização. Então, é uma coisa triste e isso requer estudos. Os estudos tinham sido interrompidos por falta de verba, nós temos o centro que faz isso, porque tem a ver com a ciência, como a gente dizia. Tem a ver com desequilíbrio ambiental. Tem a ver com desequilíbrio ambiental, né? Tem a ver com aterros, muitos aterros que foram feitos de mangues, de áreas ribeirinhas, tudo isso prejudica. Porque o tubarão precisa do mangue. Precisa. E o Recife tem uma situação atípica, que são os arrecifes, né? Que dá o nome à cidade. Sim. Né? Quando a maré fica sequinha, os arrecifes, eles fazem uma barreira de proteção. Quando a maré enche, o tubarão nada de braçada, como se diz, né? Verdade, então é preciso a gente investir, a governadora recuperou agora a comissão, né? Investir nesses estudos para poder a gente não brigar com a natureza como a gente está brigando. A sociedade moderna, ser moderno é respeitar a natureza, né? É respeitar a natureza, saber que a gente precisa preservar muita coisa para poder existir. Qual é o legado que a gente vai deixar para os nossos herdeiros, né? Para as futuras gerações? Tem que ser esse legado de bem-estar. Na política, democracia. E no mundo, equilíbrio, né? Equilíbrio ambiental. Eu acho que é isso que a gente precisa deixar para as futuras gerações. Senadora Tereza, obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigada, digo eu. E eu agradeço também a você que acompanhou a gente até agora, lembrando que essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, no nosso canal do YouTube ou em podcast, nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.